Tenho certeza que o Senhor vai falar contigo essa noite. Quero começar essa palavra em Efésios 4. Abram comigo, por favor. Efésios 4, versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vamos orar. Pai, nesse momento, quero colocar a minha vida nas Tuas mãos, quero colocar a vida dos Teus filhos nas Tuas mãos, para que o Senhor nos visite, Pai. Que seja uma noite de romper, que seja uma noite de transformação, que seja uma noite de cura através dessa palavra, Pai. Que o Senhor venha, que o Senhor traga o seu bálsamo para aqueles que precisam de bálsamo, que o Senhor traga renovo para aqueles que precisam de renovo, e que o Senhor faça suas transformações com milagres, Pai, com cura, com manifestação do Espírito Santo, com prodígios, com maravilhas. Nós estamos entregues aqui essa noite, Pai, para buscar de Ti informações, direção, tudo que o Senhor já gerou nas regiões celestiais. Nós viemos ter contigo relacionamento, Pai. Fica conosco, desde já nós já te agradecemos, Pai. Eu quero te agradecer pela Tua presença, pela Tua bondade, pela Tua paternidade. Fica conosco, Deus. Espírito Santo de Deus esteja conosco essa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está fazendo uma afirmação de 5 ministérios. 5 ministérios que formam a igreja de Cristo. E esses 5 ministérios foram dons que o próprio Jesus Cristo viveu nessa terra. Jesus Cristo, ele tinha todos esses dons nele, e ele operou tudo que ele operou, tudo que nós sabemos, conhecemos, e lemos e vivenciamos. Ele fez porque ele tinha esses 5 dons aqui, e ele praticou isso na terra. Para que Jesus vivesse isso, ele deu-nos alguns exemplos, né? Uma coisa que me chama muita atenção na trajetória de Cristo na terra é que ele sempre ensinou com palavras, e ele sempre ensinou com exemplos. Então, todas as coisas que Cristo nos comissionou a fazer, nos direcionou e nos direciona através da palavra, ele fez primeiro, porque ele fez para nos provar que era possível ser feito. E nós somos privilegiados por estarmos aqui hoje, privilegiados pelo amor de Deus e pelo que Cristo representa nas nossas vidas, porque hoje nós vamos trilhar caminhos que já foram trilhados. Hoje nós vamos fazer coisas que já foram feitas. Hoje nós vamos conquistar algo que já foi ensinado como se fazer. E é bom demais poder estudar as Escrituras e ver que tudo que Cristo nos ensinou se resume em amor. Em amor. Nós podemos ser tudo isso que Ele nos ensina a ser. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que o Senhor tem te chamado a fazer nessa terra? Eu tenho certeza que Ele tem chamado vocês para fazer alguma coisa nessa terra.
Eu citei aqui 5 ministérios, 5 dons que Jesus exerceu. E nós podemos exercer um ministério desse por vez. Nós podemos exercer todos esses ministérios. Nós podemos exercer 2 ou 3. Mas uma coisa é primordial para que isso aconteça. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama para algo nessa terra. Nós não estamos aqui de passagem para aprender algumas coisas e ir embora. Nós estamos aqui para exercer aquilo que o Senhor nos chama a fazer. O Senhor me criou com um intuito, com um objetivo. O Senhor criou cada um de vocês com um intuito, com um objetivo. E Ele faz coisas através da vida de vocês. Eu tenho certeza que na área de atuação de cada um de vocês, vocês são profetas, apóstolos, pastores, mestres. Por quê? Porque vocês foram chamados para isso. Vocês foram criados para isso. E não é uma questão religiosa. Eu não estou falando da igreja. Esses ministérios são para edificação da igreja. Mas nós fazemos isso na nossa área de convivência, na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso esporte, na nossa rotina, nos nossos familiares. Nós exercemos esses ministérios. E nós precisamos entender que isso é importante para as nossas vidas e para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Jesus, por amor, nos mostrou todos os ensinamentos com exemplos de si mesmo. Jesus, ele por amor fez isso. E eu fico pensando, por que eu já fiquei pensando muito nisso, eu imagino que vocês também, alguns, todos, por que Jesus foi às águas do batismo com João Batista? Para me ensinar. Por que ele fez isso? Para te ensinar. Para ensinar que é importante o ato do arrependimento. É importante entendermos que a carga que nós trazíamos até aqui não nos serve mais daqui para frente. Jesus não tinha pecado. Jesus não precisava ser transformado. Ele não precisava descer as águas do batismo. Mas Ele fez porque Ele nos ama. Ele fez porque Ele queria nos mostrar que isso era importante na caminhada com Ele. Isso faria total diferença naquilo que nós seríamos depois do encontro com Ele, depois que nós decidíssemos caminhar com Ele. Isso faz total diferença. Porque quando o Senhor nos separa para a caminhada com Ele, Ele só espera uma coisa de nós: que a gente deixe o velho homem para trás. Existem coisas, existem padrões de comportamento, existem apegos que nos impedem de caminhar de forma plena com Cristo. Isso não é uma obrigação, você não é obrigado a fazer isso. Mas, se você quiser desfrutar o sobrenatural de Deus na sua vida, daquilo que Ele já preparou e que só falta Ele te entregar, é necessário que você abra mão das coisas velhas. Nós sempre teremos coisas para abandonar. Não importa o quão longa é a nossa caminhada com Cristo, ou quantos anos nós já estamos em Cristo, ou
quanto tempo faz que nós somos convertidos, ou o quanto nós gastamos de tempo com Deus. Nós vivemos num mundo, e esse mundo nos oferece muitas coisas que nos distanciam de Cristo. E nós precisamos sempre estar abandonando algo que nos afasta da presença de Deus. Eu queria ler em Lucas 18. Abre comigo, por favor. Lucas 18, eu quero ler a partir do 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Até aí. Um homem que tinha posses materiais, ele entendia o que eram as escrituras, porque ele disse que já observava, ele já estava fazendo, que era cumprindo os mandamentos. Ótimo, bênção demais. Mas ele queria algo diferente. Ele queria algo que só ser bom não consegue comprar. Ele queria eternidade. Quando nós buscamos viver as coisas do reino, nós precisamos pagar um preço. E esse preço não é a riqueza física, o dinheiro, as riquezas, as posses, né? Eu entendo essa passagem aqui como uma ilustração de algo que nós precisamos abrir mão. E aí sempre vem aquela pergunta: mas para seguir a Cristo é preciso ser pobre? É preciso não ter posses? É preciso não ter condições financeiras? Não, isso não é verdade, porque as riquezas são bênçãos. Porém, as riquezas não podem ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E quantas coisas são riquezas que não tem nada a ver com dinheiro? Tudo que é riqueza é valioso. Então, o que é valioso para mim, o que é valioso para você? O que é necessário hoje, na vida de cada um de vocês, abrir mão para poder ter isso que esse jovem rico queria? Eu imagino que todos vocês aqui querem isso, porque nós não estamos aqui cultuando a Deus para aprendermos a ser bons. Nós podemos ser bons sem estar aqui. Mas se nós viemos buscar algo aqui hoje, nós precisamos refletir sobre algo também. O que eu preciso entender que é valioso demais para a minha vida, que tem o poder de me distanciar daquilo que o Senhor tem para mim. Porque Jesus fez um desafio para o jovem. Jesus não disse não para ele. Jesus disse: tudo bem, só falta uma coisa, vai lá e faz. E ele se entristeceu, ele não voltou.
Ele não seguiu Jesus, porque ele escolheu as riquezas, porque ele era muito rico. Então, se eu sou muito rico, eu não vou abrir mão daquilo que me é tão importante para seguir a Jesus. E muitos de nós passamos por isso. Na verdade, todos nós passamos por isso em um dado momento das nossas vidas, onde o Senhor nos muda de nível. O que você quer? Você quer viver num nível raso? Você quer viver sentado ouvindo a minha palavra? Você quer ouvir 5 pregações por dia na internet? Você quer ler a Bíblia uma vez por semana? E está tudo bem? Tá bom. Tá ótimo. Mas se você quer exercer os ministérios que eu te chamei para exercer, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. E o Senhor nos convida a isso essa noite. Eu tenho certeza que cada um de vocês sabe exatamente o que o Senhor te chama a fazer, porque o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo conversa conosco. E muitas vezes nós achamos que estamos ouvindo intuição ou coisa assim, e na verdade nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo nos chamando ao arrependimento, nos chamando à melhoria, nos chamando a abrir mão de algo que vale tão pouco, mas que nós damos tanto valor. O Senhor tem tesouros no céu para a gente, mas Ele não quer nada que é nosso, a não ser a nossa adoração. O Senhor não precisa de nada que é nosso. Por isso, o título dessa pregação é Bagagens Não Entram, Senhor. Quando a gente vai num evento que lá vende coisas, e eu vou dar um exemplo. Eu fui no Descende aqui em Brasília, e era um dia todo tal, e nós éramos uma família e uma galera da igreja, e era assim, cada um leva uma coisa, né? Água, o sanduichinho, alguma coisa. E eu fiz lá, né? A minha matula. E quando chegou na porta do estádio, eu estava com uma roupa cinza e uma mochila que era só uma cordinha. Eu passei sem saber de nada. Eu entrei e a Aurora, minha filha de 12 anos, estava comigo. Eles barraram ela, que a mochila dela era grande. Aí eu fui lá ver o que era. Eram guaritas diferentes. E quando eu cheguei lá, ela estava sendo revistada por 2 moças assim, do evento, e disseram, aqui não entra nada. Eu falei, nem água. Aí elas pegaram a garrafinha, jogou tudo fora, e as coisas que a gente levou, que estavam na mochila dela, ficou lá fora, né? Sanduíche e tal. E aquilo, eu estava no evento ali e tal, mas aquilo me gerou uma raiva. Eu fiquei irritado. Eu falei, poxa, vou ficar o dia todo com a minha filha num estádio, eu nem sei se tem comida aqui. E aí eu fui irritado até a entrada, né? Tem um longo percurso ali até chegar no evento. Quando eu cheguei no evento, a minha irritação já tinha passado. Mas a princípio aquilo mexeu comigo, porque eu tinha que abrir mão de algo que eu gastei tempo para fazer. Eu me preparei para aquilo. Eu fiquei de manhã cortando queijo, presunto, botando no pão, para a gente comer, para os amigos que estavam lá também há mais tempo. E a gente fez aquela comunhão legal. Mas eu gastei tempo e eu fiquei irritado.
gastei os recursos ali, não é nada demais, mas o fato de eu não poder entrar com as coisas que eu me planejei a entrar, me decepcionou e eu fiquei chateado. Mas como eu disse, quando eu cheguei no lugar do evento, ali no estádio mesmo, a glória de Deus estava sobrenatural, e eu esqueci daquilo, aquilo virou piada lá dentro, né? Eu contava a história rindo, e porque era engraçado depois, mas na hora eu me chateei muito. E eu comparo essa situação com as nossas situações onde nós precisamos abrir mão de algo que para nós foi custoso, para nós foi dispendioso, para nós teve custo financeiro, teve custo de dedicação, teve tanta coisa envolvida e se tornou valioso. Mas quando eu cheguei lá no Descende, o meu alimento não foi mais natural. Eu comecei a me alimentar espiritualmente. Eu não pensei em comida, eu não senti fome, eu até belisquei, mas não tinha fome. E as coisas que tinham na minha mochila que passaram sem eu entender direito a situação, voltaram para casa, quase tudo. Porque não era o que eu queria ali. Eu não fui lá para comer comida física, eu fui lá para me alimentar, eu fui lá para cultuar a Deus. E quando nós aprendemos que o alimento espiritual vale mais do que o alimento natural, nós passamos a viver um outro nível de relacionamento com Deus. Porque eu entendo todas as coisas que a respeito de ser difícil negar, é difícil abrir mão, é difícil romper com isso, mas só existe essa chave, só existe esse método. Foi essa chance que Jesus deu ao jovem rico. Você já sabe disso tudo? Já, mas só te falta uma coisa: vende tudo que você tem e dê aos pobres. Para ele foi pesado demais, para ele foi duro demais ouvir aquilo, porque ele se entristeceu, ele ficou chateado, porque ele era um homem bom, ele não era um mau caráter, ele era um cara que observava as leis, e ele estava ali a fim de seguir a Cristo, mas Cristo não pede que nós só sigamos as leis, nós precisamos estar dispostos a abrir mão daquilo que é muito valioso para nós. Como eu disse, não são só bens materiais que fazem parte das riquezas que para nós são muito importantes, que nós precisamos abrir mão. Existem padrões de comportamento, existem pessoas, existem coisas, existem conceitos, existem práticas que nós vamos adquirindo ao longo da vida e que essas coisas se tornam muito valiosas para nós. E é necessário observar tudo isso como riquezas, porque se eu não quero abrir mão, é porque para mim tem valor. Se eu não quero deixar de lado a ponto de falar, eu não vou seguir o mestre, porque ele já chegou chamando Jesus de mestre, então ele admirava Jesus, ele queria aquilo, mas nós também enxergamos Jesus como mestre, mas daí querer caminhar com ele, abrir mão de todas as coisas que tem nos parado e nos deixado distante dessa caminhada com ele, é um pouco diferente. Vamos ler comigo em Mateus 6.
Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aleluia. Isso é uma revelação para mim, porque o que nos faz não romper com a decisão que já foi tomada é o nosso coração, é aonde está o nosso coração. Não quero dizer que o coração só é ruim, que ele só nos faz mal, não. A questão é, aonde está o meu coração? Aonde eu coloco? Onde estão as expectativas? Porque se eu viver procurando tesouros nessa terra, eu vou encontrar. Está cheio de tesouros nessa terra. Mas esses tesouros, eles são perecíveis. Eles são desgastados, eles são cobiçados, eles são perseguidos. Mas os tesouros do céu, ninguém pode tocar. Então é uma troca que nós podemos fazer, que nós saímos em uma vantagem gigantesca. Nós vamos estar abrindo mão de algo que é perecível, que corrói, que gera contendas, que me faz por muitas vezes sofrer consequências, e vamos trocar isso por uma herança, tesouro nos céus, que nada pode corroer, não é corrompível. Nós podemos desfrutar disso tudo. Nós não precisamos de grandes coisas para conquistar isso. Nós precisamos colocar o nosso coração nisso. Porque se eu não consigo abrir mão, é porque eu estou apegado. Eu estou apegado. E esse apego me faz ficar paralisado. Esse apego não me faz romper com aquilo que seria sobrenatural na minha vida. E eu quero te convidar a refletir sobre isso. Refletir sobre quais são os tesouros, quais são as riquezas que têm paralisado o romper de Deus na sua vida. O que você tem dado tanto valor, que não consegue abrir mão para receber do alto uma herança que não tem fim, uma herança que não corrói, que não se corrompe. Essa resposta só você tem. Essa resposta não está na Bíblia. Essa resposta é sua. O coração é seu. O Senhor conhece, Ele sabe, mas Ele te respeita. Então, até que você tome a decisão de romper com aquilo que tem te paralisado, aquilo que te paralisa, mas que está disfarçado de riqueza, você vai continuar acumulando tesouros nessa terra. Só que bagagens não entram, Senhor. Por melhor que tenha sido os seus dias nessa terra, não se compara àquilo que o Senhor tem para você. Por melhor que você tenha se saído
nas suas questões de família, de estudo, de trabalho, de gente boa, de amizade, de tudo. Nada disso se compara ao que Deus tem reservado para você. E é reservado, não é se chegar lá vai ter alguma coisa, não. O que é seu, é seu e de mais ninguém. Então, muitas vezes nós nos enganamos com a intuição ou o desejo, a vontade de sermos autossuficientes e conseguir coisas para o nosso benefício. Isso é bom, coisas para o nosso benefício é bom, mas nós passamos a colocar coisas no lugar do Senhor, e ninguém, nada consegue ocupar o lugar do Senhor. Toda a alegria, os momentos de descontração com as coisas que nós temos, as informações, as convicções, tudo isso é muito bom, mas tudo isso é perecível, tudo isso é passageiro, tudo isso uma hora acaba. E nós não precisamos depender disso, nós podemos viver com isso. Hoje a gente está vivendo uma realidade aí do que é essencial, do que não é essencial. Nada disso é essencial, é só valioso. Essencial é Deus, essencial é... Eu posso viver sem todas essas coisas, mas se eu tiver Deus, se o meu coração estiver em Deus, eu estou feliz. Mas se eu tiver todas as coisas que eu quero, que eu almejo, e eu conquistei, trabalhei, me desgastei, investi, consegui, e não tiver Deus, se o meu coração não estiver em Deus, eu não tenho nada. Porque nada dessas coisas tem valor diante do que Deus tem para mim e para você. Amém? Queria falar de um outro cara que está em 1 Reis 19. Vamos comigo? Primeira Reis 19, a partir do 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Aqui nós vemos um outro tipo de posicionamento de alguém que queria seguir o chamado, aquilo que o Senhor o chamava para fazer. Elias tinha acabado de passar por uma situação difícil na vida dele ali, de conflitos, e ele tinha tido um relacionamento direto com o Senhor, ele pediu para o Senhor aposentar ele.
E o Senhor deu essa última missão para ele: você vai ungir alguns reis e um substituto para você, que é Eliseu. Elias viu Eliseu trabalhando. Eliseu estava lavrando a terra. Ele era um agricultor, mas ele era um grande agricultor, porque se nós formos examinar o tamanho do aparelho que ele está usando, ele está lavrando muita coisa e ele vai plantar muita coisa. Então ele não é um pequeno produtor, ele é um homem de posse, porque ele estava com 24 bois para puxar um aparelho só. Então por aí a gente entende que ele era um homem de posse. E quando Elias passa por ele, Elias não fala nada, ele só joga o manto. Ele joga o manto e Eliseu entende. Por que Eliseu entende? Porque ele sabia, ele estava esperando. Ele estava esperando o sinal de Deus para que ele fosse exercer um desses ministérios, ou vários desses ministérios que já existiam. Porque quando ele fala com Elias, ele fala: Elias, só me deixa despedir dos meus pais, só me deixa despedir dos meus pais, eu vou contigo. Só que quando ele volta, se despede dos pais, ele faz um churrasco. Ele faz um churrasco com 24 bois. A aparelhagem tinha muita madeira envolvida, ele fez ali um churrascão para o povo. Ele só não podia ir embora com Elias, pegar o manto, devolver para Elias e nessa, se despede dos pais, se despede da mãe, do pai, falou, valeu, volto quando der, e embora. Mas não foi isso que ele fez. Eliseu fez questão de abrir mão daquilo que para ele era valioso. Eliseu pegou o material de trabalho dele, aquilo que para ele era valioso porque gerava renda, e destruiu. Ele não queria voltar para ali. Não é porque era ruim, porque ele era trabalhador. Ele podia ter posse, mas ele estava conduzindo o aparelho. Ele estava trabalhando duro, é um trabalho duro, é no sol. Mas ele decidiu que dali em diante, ele não mais seria um lavrador. Ele era bom, mas ele não queria ser bom, ele queria ser um profeta. E isso faz total diferença quando nós somos chamados a fazer o que o Senhor nos chama, a entender, a ouvir a voz do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos abrir mão por completo daquilo que era a nossa prática. O Senhor tem coisas novas para mim e para você. O Senhor quer fazer coisas novas, sobrenaturais, na minha vida e na sua. Mas é necessário que eu entenda, que você entenda, que as coisas velhas, elas não servem mais. As coisas do velho homem não servem mais, porque não entram bagagens. Não é possível nós acumularmos tesouros nessa terra que nos privam daquilo que o Senhor tem para nós. Não é uma troca inteligente, não é uma troca inteligente. É necessário que a gente abra mão de coisas, de pessoas, de situações, de lugares, tudo aquilo que o Senhor está falando no seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor está falando ao coração de cada um aqui. Vocês sabem o que
impedem vocês de avançar naquilo que o Senhor chamou para ser? Nós sabemos. Isso é um discernimento que nós temos. E muitas vezes nós nos esforçamos para não entender, porque a gente sofre quando nós entendemos que o Senhor está falando algo e a gente não quer ouvir, porque a gente não quer abrir mão e a gente não quer mudar. A gente só quer ouvir um louvor, ouvir umas 5 pregações por semana, na internet, sentar na cadeira, no banco, mas o Senhor não te chamou só para isso. Aleluia. Quando Elias chega, Eliseu já estava pronto. Pronto como? Ele já era um profeta top? Não. O coração dele estava naquilo. O coração de Eliseu não estava mais no lavar a terra, em ganhar dinheiro com aquilo. O coração dele estava esperando o próximo passo que Deus ia dar em direção a ele. Ele teve uma vida só de sucesso, de alegria como profeta? Não. Eu não estou vendendo esse peixe para vocês. Eu sei, quando nós aceitamos os desafios que o Senhor tem para a minha vida e para a sua, nós passamos dificuldades. Nós passamos bastante dificuldades. Mas nós temos uma certeza: o Senhor é conosco. Então não há batalha que eu vá perder estando com o Senhor. Não existe. Isso tem que fazer parte do material que vocês vão colocar na balança. Porque isso é uma balança. É necessário. Para se abrir mão é necessário ver algo. Mas vocês já viram. O Senhor já revelou a vocês aquilo que Ele chamou vocês a fazer. Agora, o decorrer desse caminhar é o dia a dia. E eu tenho certeza que vocês vão passar por situações difíceis, mas vocês vão vencer. Vocês não vão sentir saudade daquilo que vocês deixaram. Vocês não vão ter vontade de voltar, abandonar a sua nova vida para viver aquilo que era antigo. Porque o Senhor, Ele nos conforta. O Senhor cuida das nossas vidas de forma sobrenatural. Quero fazer outra pergunta para vocês. Você está disposto a renunciar seus valiosos tesouros? Porque o Senhor quer te presentear com coisas novas. E uma das coisas que é necessário fazer é ter espaço para as coisas novas. O Senhor não vai colocar nada na sua mão se elas já estiverem cheias. Você vai se atrapalhar, isso vai até poder te prejudicar. Então Ele precisa que você esvazie as suas mãos. Ele precisa que você se coloque diante dEle com mãos vazias. O tesouro do Senhor é eterno. Ele não acaba. Ele não fica pouco,
não tem escassez. O tesouro do Senhor é eterno. O tesouro do Senhor é eterno. Se esvazie para o novo de Deus. Podemos ser um recipiente renovado. Nós podemos ser esse recipiente renovado. Com o novo de Deus. Nós podemos viver algo novo em Deus. Vamos ler comigo em Mateus 11. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor sabe que essas coisas são difíceis de fazer. O Senhor sabe que dar esse passo de fé é difícil fazer, mas Ele nos oferece uma solução, e uma solução incomparável. Ele quer trocar, Ele quer que você entregue para Ele o que é seu, o que está difícil, o que está complicado, o que tem gerado escravidão, o que tem gerado essa prisão. Ele quer te dar algo novo, algo suave, algo leve. Vocês não precisam viver atemorizados, porque um dia fizeram uma escolha ruim, ou deixaram de fazer uma escolha boa. O Senhor tem algo novo para a vida de vocês. O Senhor tem algo novo para a vida de vocês. Ele quer derramar isso essa noite para vocês. Não precisa ser amanhã, não precisa ser a semana que vem. É agora. O Senhor está aqui nessa noite. Reflitam sobre isso. Reflitam sobre o que tem sido aquilo que te aprisiona, aquilo que te faz ser cativo, aquilo que não tem deixado você escolher a plenitude da presença de Deus. Nós podemos fazer isso agora. O Senhor Jesus veio à terra para nos salvar e nos elevar acima da nossa natureza. Ele veio fazer isso. Ele veio nos dar uma chance de sermos melhores. Como nós vamos ser melhores? Sendo os mesmos? Com o mesmo padrão? Não. Ele quer trocar conosco. Ele quer nos dar o que é dele. E quer pegar o que é nosso. Não precisamos de bagagem para a eternidade. Não entra bagagem na eternidade. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros. Eu não preciso me preocupar com o que vai ser, porque o meu Pai já deu essa provisão. Eu não sou mais um autossuficiente que precisa correr atrás das coisas incansavelmente para poder me sustentar e não passar fome nesse mundo, e nananã, e para poder ser alguém. Tudo isso é importante,
mas não é essencial. O Senhor tem algo maior que isso. Todas as coisas que nós conquistamos nessa terra, nós conquistamos porque o Senhor permitiu. O Senhor quer te elevar de nível. O Senhor quer pegar você do jeito que você está, do jeito que você é, com a sua natureza humana, e quer te elevar de nível. Você não está condenado a trilhar um caminho de morte só porque você tem a natureza humana. O Senhor Jesus nos assegura isso. Nós podemos caminhar com Cristo. Nós podemos viver algo que nós jamais imaginaríamos viver, ou jamais conseguiríamos viver com os nossos esforços, nossos estudos, nosso trabalho, nosso esmero, jamais, porque o que o Senhor tem para você é sobrenatural. O que o Senhor gerou para você essa noite é sobrenatural. Abram comigo em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude e conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa é uma afirmação muito séria e valiosa, porque o apóstolo Pedro está dizendo aqui que nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos ser diligentes, obstinados com as coisas desse mundo, mas nós precisamos ser diligentes e obstinados com as coisas do reino de Deus, porque através disso nós vamos ser frutíferos, nós vamos ser ativos, nós vamos passar a viver longe das corrupções, das paixões desse mundo. E é justamente isso que nos atrai para as riquezas dessa terra, porque tudo isso vem disfarçado, e o Senhor age com clareza.
o Senhor nos mostra tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. O Senhor não trabalha com oculto, o Senhor traz a luz. E hoje nós podemos vivenciar algo novo, algo diferente da nossa natureza, porque nós vamos ficar parecidos com a natureza de Cristo, se nós estivermos diligentes nessa busca. Essa busca que nós precisamos ter, isso é algo simples, basta que nós coloquemos os nossos corações nisso, e tudo aquilo que é valioso, tudo aquilo que tem nos travado, nos paralisado no avanço do ministério que o Senhor nos chamou para exercer nessa terra, acaba diminuindo, perdendo a força, porque nós começamos a caminhar no sobrenatural de Deus. Amém? Todos nós temos acesso a isso. Todos nós podemos buscar no Senhor, colocando as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas diante de Deus. Ele quer transformar a sua realidade. Ele está o tempo todo te dando exemplos e maneiras de se fazer isso. Não é fácil, irmãos, mas vale muito a pena. Cada dia vivido na presença de Deus de forma diferente faz muita diferença. Isso é o que nós temos para fazer nessa terra. Nós não podemos nos acomodar e nos acostumar com uma vida passageira que nós acumulamos, que nós conseguimos, conquistamos, mas que nós perdemos, porque essas bagagens não entram no céu. Essas bagagens não vão para a eternidade. Essas bagagens são perecíveis. E eu não estou aqui falando de bens materiais. Eu estou falando de apegos. Estou falando de paixões que nós temos nessa terra. Os bens materiais não é a única coisa que nos afasta da presença de Deus, que afasta o nosso coração do que Deus tem para as nossas vidas. Quero convidar vocês a baixarem suas cabeças, fecharem seus olhos, buscarem respostas do alto. Eu tenho certeza que o Senhor, assim como Ele conduziu até aqui, Ele irá continuar. O Espírito Santo irá mover aqui nesse lugar algo sobrenatural, que traga cura, que traga renovo, que traga transformação na alma, no coração de cada um de vocês. Vocês são filhos de Deus, vocês são herdeiros de Deus, vocês não precisam se preocupar. O Senhor cuida de vocês. Enquanto nós vamos adorar aqui, peça ao Pai, peça a revelação daquilo que é a vontade dEle com relação a tudo isso que foi dito aqui essa noite. Peça para Ele confirmar em você tudo aquilo que Ele já gerou no seu coração, no seu espírito. Vocês sejam visitados, que a presença do Espírito Santo essa noite é real. Que vocês entendam que essa ministração é uma ministração de cura, de libertação, de transformação. Que vocês entendam que quando o Senhor gerou dentro de vocês o desejo de estar aqui essa noite, Ele escolheu você, Ele chamou você. Aproveite esse momento para adorar o Senhor, busque nele direção, esteja aberto àquilo que o Espírito Santo vai fazer aqui essa noite, como já tem feito.
Adore o Senhor.